Oi, eu sou a Fer. E eu sou a Sabrina, e a gente é do Redação Nota 1000. A gente vai fazer esse vídeo aqui hoje para falar um pouquinho sobre a prova de redação da FUVEST, e é importante que você fique até o final com a gente, porque a gente vai dar dicas preciosas para você lidar com a redação dessa banca, tá bom? Bom, de início é importante a gente apresentar os critérios que são utilizados pela FUVEST para avaliar os textos, ou seja, as habilidades e estratégias que essa banca espera que os estudantes tenham na elaboração dos textos. Esses critérios, eles são divididos entre 3 eixos e a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um deles agora. O primeiro diz respeito ao desenvolvimento do tema e organização do texto dissertativo argumentativo. Esse é o eixo de maior peso, ele tem peso 4, e entre os aspectos, entre os critérios que são avaliados por ele, a gente pode encontrar a capacidade de ler, selecionar e relacionar ideias entre os textos da coletânea. O que isso significa? Que a FUVEST espera que você tenha uma habilidade de leitura e de compreensão textual a partir daquilo que a coletânea te oferece, né? Ou seja, dos textos que a coletânea apresenta, para que você pesque, digamos assim, recortes e desdobramentos temáticos. Esse critério, ele se relaciona diretamente ao segundo, que é o atendimento e desenvolvimento do tema. Então, esse é um critério bem importante, porque geralmente na FUVEST os temas eles são mais abstratos, mais abertos, eles têm essa frase temática menos concreta, né? Então, para não correr o risco de tangenciar ou fugir do tema, é muito importante que o estudante ele tenha essa leitura atenta e crítica da coletânea. Enfim, por exemplo, a gente pode pensar no tema de 2018, que foi Devem existir limites para a arte? No caso desse tema, a gente automaticamente pensa no que, por exemplo, significaria limites. Que limites são esses, né? Quais os recortes possíveis para que esse tema ele se torne tangível, né? Que ele se torne verificável de alguma forma no dia a dia, no cotidiano. E aí, como terceiro critério, a gente tem a progressão temática, que é a habilidade do estudante de organizar um desencadeamento de ideias, né? Uma relação lógica entre os argumentos, para, enfim, evitar lacunas de informações, evitar pouco desenvolvimento dos aspectos apresentados. O quarto critério, ele diz respeito ao atendimento ao gênero. Todos, ou a maioria de nós, sabemos que a FUVEST exige um texto dissertativo argumentativo, então é muito importante explicitar um ponto de vista, fugir do caráter expositivo. A argumentação ela se apresenta mesmo como um elemento fundamental. E o último critério, que se relaciona ao que também acabei de falar, é a capacidade crítico-argumentativa, ou seja, a habilidade de criticidade do estudante, né? De reflexão, de autonomia para o desenvolvimento de uma argumentação que seja autoral de fato, né? Então, deve-se fugir do senso comum, de ideias propagadas sem fundamentação, ideias propagadas em massa. Esse é um aspecto bem importante, bem crucial, assim, na avaliação dos textos. A gente vai passar agora para o segundo eixo, sobre o qual a Sabrina vai falar um pouquinho melhor sobre. Bom, o segundo eixo, né, ele vai falar da coerência dos argumentos e articulação das partes do texto. O que isso contempla, né? A gente pode falar que esse critério vai olhar para a sua capacidade de relacionar os argumentos e para sua capacidade também de organizá-los de uma forma apropriada, né? Então, quando você for ali pensar nos seus argumentos, planeje direitinho quais vão ser as ideias que você vai abordar, né? O que você precisa explicar para o seu leitor para que ele chegue na mesma conclusão que você, né? Então, é importante você pensar que o seu leitor, provavelmente, ele pode não concordar com o seu ponto de vista. Então, se ele pode não concordar com o seu ponto de vista, como é que você faz para o seu raciocínio se tornar didático, bem explicativo, a ponto de convencer esse leitor, né? E é importante que isso também seja coerente com a proposta, né? Então, se você está propondo que a sua conclusão é que, por exemplo, no caso dos limites da arte, né, é que não devem existir limites para a arte,
Você precisa, então, apresentar argumentos que reiterem isso, né, que cheguem nessa conclusão. Então, é muito importante você tomar cuidado, por exemplo, com contradições, ideias que não podem se contradizer, né, porque elas se anulam. Então, se elas se anulam, você vai estar se contradizendo, você vai estar entrando em contradição e isso invalida o seu ponto de vista, isso invalida a sua conclusão. Então, eu não posso defender que deve existir limites e, ao mesmo tempo, não devem existir limites. Eu preciso escolher um lado, né, e fazer com que as minhas ideias, elas se articulem e encaminhem para essa conclusão, de forma convincente. Também as pontes entre as ideias, elas devem ser claras. Então, o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu quero falar da arte, quero falar da exposição que foi proibida, enfim. O que essa exposição proibida tem a ver com limites da arte? Você precisa relacionar essas duas coisas, né? Então, essas relações, essas pontes, elas também precisam estar muito claras para o seu leitor. Também, por fim, né, para a gente retomar um pouquinho do que a Fernanda falou e reforçar, é importante, então, por isso, não se limitar ao senso comum, né? Você não cair em generalizações, em ideias que você está apenas reproduzindo. Não fique preso àquilo que também é óbvio, né? Então, procure realmente aprofundar seus argumentos, não ficar repetindo a mesma ideia com palavras diferentes, né? Então, você precisa fazer uma análise realmente que seja congruente, que seja bastante crítica, né, amadurecida dessa questão que está sendo colocada ali para você, para que você consiga comprovar o que você está falando, que isso é muito importante, né, gente? A gente precisa ser convincente, a gente precisa, então, cada vez mais explicar muito bem e comprovar o que a gente está defendendo. E, por último, no último desse aspecto, a gente tem coesão, que o que significa isso, né? Utilizar recursos coesivos entre frases que você para expressar as relações que você quer traçar, né? Então, se eu quero traçar uma relação de conclusão, eu uso o conectivo de conclusão e assim por diante. E agora, né, concluindo, a gente vai falar um pouquinho sobre o último eixo, que é o de correção gramatical e adequação vocabular. Ele avalia basicamente o domínio da norma padrão, né? Então, nesse caso, deve-se evitar desvios gramaticais, principalmente relacionados à sintaxe do texto, que seria a organização das palavras dentro da frase, né? Ao uso da pontuação, uso de acentos e escolhas vocabulares também, né? Imprecisão vocabular é um erro muito comum de vestibulandos, né? Porque geralmente a gente quer escrever difícil, enfim, nem sempre deve-se fazer isso sem ter, na verdade, nunca deve-se fazer isso sem ter o conhecimento do que aquela palavra significa, como que ela contribui no seu texto, quais sentidos você constrói. E uma outra coisa bem interessante também é que, diferente do Enem, na FUVEST existe uma liberdade maior no emprego da linguagem. Então, por exemplo, neologismos, né, se bem empregados, eles são muito bem aceitos, o uso de linguagem não literal também, de figuras de linguagem, enfim. Bom, e agora, né, o último tópico desse vídeo para a gente vai falar um pouquinho sobre o tema cara FUVEST, né? O que é um tema estilo FUVEST? Bom, é importante frisar a diferença de um tema FUVEST para um tema Enem, por exemplo, porque eles são bem diferentes nesse sentido, porque, como eu falei, já mencionei anteriormente, e a Fer também, a FUVEST não trabalha com temas tão concretos assim, né? Às vezes sim, mas não é o típico dela, né? Ela sempre traz ali uma questão, né, que a gente precisa refletir sobre ela, a gente precisa analisar essa questão, como ela está acontecendo na nossa sociedade, né? E não necessariamente você vai resolver isso, tá? Na verdade, a banca não te convoca a resolver nada. Então, por isso que não faz sentido você aparecer com uma proposta de intervenção na conclusão, né? No Enem, isso faz todo sentido, porque você está sendo convocado para resolver aquela questão. Então, desde a hora que você lê a frase temática, você já está encarando aquela questão como um problema a ser resolvido, né? Você já está com um viés moral de que aquilo é ruim e de que aquilo precisa acabar, né? Aquilo precisa mudar. Então, na FUVEST, você não vai com esse olhar para o tema, você vai olhar com uma perspectiva mais curiosa, né? Então, você vai pensar, poxa, as diferentes faces do riso, né?
como é que a nossa sociedade lida com o riso, né? Com as piadas, com o humor? Como é que isso anda acontecendo na nossa sociedade, né? Quais são as perspectivas éticas, políticas, culturais, econômicas, né? Que estão em jogo quando a gente está falando sobre faces do riso? É isso que você precisa pensar, se perguntar ali na hora que você for ler essa proposta, tá bom? E uma outra questão também que deve ser considerada é o recorte temático, né? Como a Fer também mencionou, é que o recorte temático, ele possibilita diversos caminhos. Então, você que acaba escolhendo qual é o caminho argumentativo que você vai assumir. Então, realmente, a FUVEST ela tem uma abertura para isso, que também não acontece tanto no Enem, por exemplo, né? Você realmente tem algo mais afunilado ali para você se ater. Bom, é isso, né? Então, a gente está chegando ao fim desse vídeo. A gente espera que esse pequeno resumo dos principais critérios e características, né, a gente tenha, a partir disso, ajudado vocês de alguma forma. E algumas das principais dúvidas tenham sido sanadas também, para que vocês possam elaborar com tranquilidade a redação na segunda fase da FUVEST nesse domingo. É isso, nos vemos em breve. Confiram também o manual do candidato, que é o documento oficial dessa prova, né? No qual vocês conseguem acessar essas e outras informações muito importantes também. Um abraço e a gente se vê. Boa prova!